Olá a todos do Maranhão na Tela Lab. Eu sou Arthur Rosa França, diretor cineasta maranhense, nascido e criado em São Luís do Maranhão. E hoje estou aqui com vocês para contar um pouco sobre esse processo de fazer videoclipe, de realizar os videoclipes, né? E contar um pouco para vocês da minha experiência e como foi os processos de alguns vídeos que a gente está apresentando aqui hoje. Eu sou formado em comunicação, eu saí de São Luís com 18 anos para estudar comunicação em São Paulo. Também me especializei em cinema e me formei profissionalmente atuando em grandes produtoras brasileiras. Comecei como estagiário, depois segui na carreira de direção como segundo assistente de direção, primeiro assistente de direção. Também já atuei como montador, como operador de câmera. Minha formação profissional vem daí. E para mim, ter sido assistente de direção e ter rodado com muitos diretores diferentes foi uma formação que eu acho muito valiosa. Então é isso, eu comecei minha carreira na publicidade, no conteúdo, mas em paralelo sempre desenvolvi também meus projetos autorais. E dentro desses projetos, muitos deles são videoclipes, né? E aí vem a pergunta, por quê? Por que videoclipe? E o videoclipe é um formato muito amplo, né? Ele vale tudo no videoclipe, eu costumo falar. Ele é um jeito de experimentar e desenvolver linguagens visuais com total liberdade criativa, né? Quando você está fazendo um videoclipe para um artista, você, entrando com essa camada de vídeo, de roteiro, você está somando naquela peça, né? E os limites e as possibilidades de criação aí são quase infinitas, né? Então, no formato do videoclipe, na minha opinião, vale tudo, assim, vale desde videoclipes performance, né, que eu estou chamando aqueles videoclipes que o artista canta para a câmera, que ele é basicamente o registro de uma performance, quanto videoclipes mais cinematográficos, narrativos no caso, né, videoclipes narrativos, que se propõem a contar uma história, quase como curta-metragens, né. Cabe também videoclipes totalmente experimentais, de arte experimental, vale animação, vale um plano único, sequência, vale tudo. Então é um formato muito democrático, muito abrangente. Eu estava ali estagiando em produtora, começando logo que essas câmeras DSLR 5D na época surgiu. Então eu tinha acesso a essas câmeras na produtora, conseguia pegar para trabalhar e também para fazer minhas criações, então eu comecei a fazer isso. E filmar muitos amigos tocando, música ao vivo, era uma forma também de experimentar. Em paralelo com essa minha vida profissional, né, em áreas técnicas do cinema e da publicidade em São Paulo, eu sempre do lado fui desenvolvendo meus projetos autorais, e muitos deles ligados à música. Então, desde apresentações de música ao vivo, que eu gostava de filmar, a videoclipes, foi um jeito de eu, enquanto trabalhava, enquanto buscava meu ganha-pão ali, me formar profissionalmente numa carreira, eu conseguia exercitar e botar para fora também o meu lado artista, né? Foi um jeito de fazer. Voltando para casa em um turbilhão de besteiras. Desde 2016, em São Luís, eu tenho feito também vídeos de 2015 de música ao vivo, que é uma coisa que eu gosto muito e artistas que eu vi começar a surgir, que eu fiquei muito fã, eu falei, nossa, quero gravar com eles. Então gravei com o Thiago Massi, que eu conheci ele em São Paulo, na Barra Funda, a gente fez um vídeo super despretensioso na casa que ele estava ficando, com a Tio. Quando a saudade me enforca, minha rota nova é a solidão. Mais tempo é dor e remédio. E depois fizemos um na Madre Deus, em São Luís. Então eu sempre aproveito também quando eu vou filmar em São Luís, quando eu estou com equipamento de produção, fazendo algum trabalho publicitário que seja, para encontrar um tempo e fazer alguma coisa enquanto eu estou com isso à disposição. Isso, quanto é a cerveja aí? Quanto é a cerveja? R$7. 7? Camarão, castanha e ovo de codorna. Eu
ouvi a Núbia também, que o Márcio me apresentou, eu fiquei apaixonado pelo som dela, pela potência da voz. E lá em 2016 eu entrei em contato, perguntei, né, quem conhecia, o Márcio me passou o contato, eu propus esse vídeo para a Núbia e foi isso. A gente fez essa série de 3 vídeos num casarão em São Luís que eu frequentava e também foi isso, sem luz nenhuma, na hora certa, na hora que o sol entrava pela janela, sem muita preparação. Daqui pra lá, de lá pra cá, eu vou andando sem parar. Só não me atrasa, por favor. Captei o som com pequenos gravadores, de uma forma bem amadora, assim, mas que deu para capturar ali a voz de Núbia e da banda. E a gente fez isso numa tarde, assim, sentou, filmou, e eu gosto muito, assim, são vídeos muito simples, né, quase amadores, assim, porque era isso, era uma câmera, um produtor me ajudando, que era o Thiago Tito, e a luz de Deus ali que entrava pela janela. Eu vos apresento acaso sertanejo. Passo o dia, passo o tempo, não me reinventei. Falar um pouco do geral do meu processo de fazer videoclipe, mas depois, mais pra frente, aqui nessa aula, a gente vai entrar em cada vídeo que eu separei para vocês, eu vou falar um pouco de como foi esse processo de realizá-lo, né? Porque cada projeto, cada música, cada artista, ele se dá diferente, né? O videoclipe, ele surge de maneira diferente, a gente encontra um jeito para fazer, né? E como fazer um videoclipe independente? Bom, não sei nem se eu sei responder isso, mas eu vou responder como eu consegui fazer os que eu consegui, né? Para mim, o mais difícil sempre é conseguir financiamento, grana, né? Então, como que eu vou realizar esse trabalho? E essa é uma pergunta crucial, assim. O videoclipe, por ser uma criação artística livre, você consegue colaborar e somar com muita gente que vai se juntar ao projeto por desejo, por vontade de somar, né? De poder criar, de desenvolver também suas linguagens. Na minha opinião, o cinema, o videoclipe, ele é um processo extremamente coletivo. Ele nunca é individual. Então, minha primeira dica é com quem? Com quem você vai realizar essa peça, né? Com quem você vai se juntar e somar para poder criar essa nova camada visual para a música. Buscar se juntar e trocar com pessoas diferentes e duplar ou, né, construir essas pontes para realizar em conjunto essa obra. Então, eu gosto muito disso, assim, da parte coletiva da criação. Então, sempre que eu tenho um projeto desse, eu busco a primeira pessoa que eu vou abrir essa ideia inicial e vamos tocar em frente. Então, não sei, mais tarde a gente vai falar de cada videoclipe e eu conto um pouco como foi, mas a primeira dica é isso, somar com pessoas, trocar. Eu acho que as ideias elas ficam mais potentes e mais fortes quando elas são coletivas, né? E videoclipe independente, a gente sabe como é, eu chamo de guerrilha, né? Porque é sempre uma luta conseguir financiamento, conseguir apoio. Então, quando eu escolho um projeto de videoclipe para fazer, é porque eu acredito muito no artista, acredito muito na mensagem que ele quer transmitir e acho que, da minha parte, com o vídeo eu consigo somar nessa mensagem, consigo dar uma camada nova à música dele que vai somar ao trabalho e à mensagem que ele está querendo transmitir, né? E falando de financiar videoclipes, como a gente estava falando, o orçamento é sempre um problema, mas vou pegar uma dica de um professor que eu tive anos atrás, assim. Se você só tem um item no orçamento para contemplar, se você só tem dinheiro para uma coisa, no mínimo,
que coisa é essa que você gastaria? Ele falava e eu peguei essa dica para minha vida. Se eu só tiver um dinheiro, eu gastaria com comida, com alimentação. Pode parecer besta, mas não é, porque num set, né, se as pessoas estão se somando ao projeto por amor, por acreditar naquilo, por ser um espaço de mostrar sua linguagem, né, elas já estão ali dispostas a estar junto. E eu acho extremamente importante elas se sentirem bem cuidadas, acolhidas, né, nesse processo. E eu acho que alimento é o número 1, assim. Eu fico muito feliz, assim, de estar acompanhando, de estar me juntando também com os maranhenses realizadores, né, meus conterrâneos, que tá surgindo uma primavera aí de conteúdo audiovisual, de filme, de videoclipe. E é uma galera que me inspira muito e que eu tenho tido muita sorte de poder trocar e poder somar em vários projetos. E eu acho que a inspiração para todos nós aí, realizadores maranhenses, é acompanhar esses trabalhos, acompanhar essa força que tem surgido. E quanto mais gente somar e quanto mais produções vierem com força, quanto mais coisa for feita, mais a gente cresce como um coletivo, né? Como um todo. E eu acho maravilhoso isso que está acontecendo e eu acho que só tem a crescer, só tem a fortalecer. Acho que não dá para... Tem muito talento na música e no vídeo, fervendo em São Luís. Eu acho que em breve esse caldeirão vai explodir, vai ser coisa boa. Menina que chega na roda, ela é linda, ela é foda, me tira o ar. Cachaça, veneno, fissura, doença e cura, quem vai me salvar? Em São José de Ribamar. Essa ideia que nasce com força. Às vezes é uma cena que você tem ouvindo uma música, você tá... Não sei, eu costumo, sempre que eu estou ouvindo qualquer música, eu vou pensando em como ela se contaria visualmente. E às vezes dá um clique, assim, você está ouvindo uma música e vem uma ideia que às vezes pode ser uma cena, um personagem, um acontecimento, mas que ela é o embrião de tudo, assim, e a partir daí você vai criando essa história. Porque o primeiro é ter essa ideia e o segundo é como você vai comunicar essa ideia para os outros, né? Para o cliente, que no caso é o músico, e para a sua equipe também, para as pessoas que você está criando junto. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que eu chamo de monstro, que é um monstro, na verdade, é pegar a música e na minha pesquisa de referências, de ideias, pode ser desenhos e tal, eu vou montando como se fosse, eu chamo de monstro porque é um pedaço de cada coisa que eu monto em cima da música para sentir o ritmo, né? Sentir a ideia também, o visual que eu estou querendo imprimir em cima daquela música para ver se dá liga. Então, para mim, geralmente, é um primeiro passo, assim, é ficar ouvindo a música, ouvindo, pensando em referências, começando a salvar isso tudo, salvar enquanto você vai ouvindo a música. E tem uma hora que eu jogo numa timeline de edição e jogo tudo isso em cima e vou brincando com as peças para sentir o ritmo. E aí geralmente dá o clique que eu percebo, bom, é por aqui que a gente vai seguir. Vou começar falando do videoclipe da banda Criolina, de Luciana Simões e Alê, A Menina do Salão. A menina rebolando no salão, já cismou que tá chamando a atenção. A madame que chegou pra reclamar, Foi desistiu um da vídeo que a gente fez em 2018, em São Luís, super independente. Alê e Luciana tinham uma graninha para colocar no clipe, para cobrir os custos de produção e pagar a equipe também, mas uma equipe bem reduzida, então a gente teve que trabalhar de um jeito bem independente, que eu adoro. E eles me convidaram, né? A gente já tinha se conhecido, já tinha feito alguns trabalhos para eles. E a partir daí, eles me convidaram para fazer um clipe para esse disco deles. E aí eu fiquei ouvindo o disco muito e teve uma música que foi A Menina do Salão que me clicou com uma ideia. Pô, essa música dá para fazer uma coisa animada, pegada, assim, com a cara de São Luís. Então, foi isso. Para mim, as referências que me vinham muito na cabeça e que era uma coisa que eu via muito quando criança na televisão de São Luís, né, eram os programas de reggae e as coberturas de festas de radiola. Então eu imaginei esse clipe a partir daí, assim. Então fiquei revendo, né, muitos DVDs de radiola e a figura do cameraman de VHS ali da década de 90
da década de 90, né? Era uma figura que eu queria contar essa história, assim, de uma galera fazendo como se fosse um DVD de radiola com criolina, e tinha dança no meio também, que eu via muita dança nesse clipe. Então a partir daí eu fui juntando essas referências, fazendo quase como se fosse um roteirinho, montando esse monstro, né, que é esse vídeo de referências, e mandando para Luciana e para Lei, eles super curtiram, e a partir daí a gente foi desenvolvendo. Então nesse caso eu parti de um monstro, né? Fundamental nesse clipe foi a pesquisa de personagens, de elenco. A Carol Marques, produtora, e o Paulo, que produziram esse clipe, me ajudaram muito nessa pesquisa de elenco. Então a gente foi no Gedam para buscar os moleques que dançam, explicou a ideia, eles super toparam, somaram com a gente nessa criação. E a busca pelas locações também, que eu fiz tudo em conjunto com a banda. Assim, a gente estava junto, produzindo juntos na guerrilha, com a produção da Carol e do Paulo. E foi isso. E consegui também, nesse vídeo, uma equipe muito massa que foi se somando. Então a Cris Quaresma no figurino, que já fazia o figurino da banda e super somou e trouxe uma camada muito linda assim, de figurino para o clipe. E a Laila Raso, que fez a direção de arte também. E foi isso, foi um clipe independente, assim, eu nem tive como chamar equipe de câmera, de foto, nada, então eu tive que fazer a fotografia, operar a câmera e dirigir ao mesmo tempo, que super dá para fazer isso em projetos de videoclipe, assim, menores, você fica ali no foco, né, na câmera, então foi isso. E essa linguagem de VHS, como eu não tinha, minha ideia era, pegar uma câmera VHS que funcionasse, gravar na fita mesmo, importar, fazer um negócio verdadeiro, mas não tinha grana, nem tempo, nem ia ser muito complexo fazer isso. Então o que eu fiz foi, na época tinha acabado de surgir o aplicativo de celular, eu gravava no celular, fazendo o zoom mesmo, que eu queria da linguagem de VHS era o zoom. Então eu estava com a câmera filmando e o celular no bolso, então entre uma e outra eu tirava, sacava e fazia essas imagens de VHS que eu sabia que iam entrar no clipe. E a Laila também me ajudava em vários momentos também a fazer esses VHS. E como era um clipe pequeno, com pouca verba para luz ou equipamentos e tal, todo ele foi feito com luz natural. Então a gente escolhia, que é uma dica também para quem quer realizar, escolher a locação, aonde você vai filmar, pensando com a trajetória do sol, escolhendo o melhor momento de luz para filmar nesse lugar, porque é isso, aí você não precisa nem iluminar tanto, assim. Aproveitando o melhor ângulo daquela locação e o momento certo de luz, você vai lá e filma e fica lindão. E foi isso que a gente tentou fazer nesse, porque realmente não tem luz nenhuma. Assim. Eu uso esse aplicativo chamado Sunseeker no celular, que ele te dá a trajetória do sol, então você vê que horas o sol vai nascer e onde. É uma ferramenta que eu uso muito nas visitas de locação, que ajuda muito. Então esse vídeo inteiro foi filmado assim, pensando na luz natural mesmo, e para onde enquadrar e como filmar para chegar na fotografia. Eu também geralmente gosto de apresentar um tratamento, que é a visão do diretor em cima daquela peça, né? Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de tratamentos. Geralmente eu faço um PDF no PowerPoint ou no Keynote, que é um programa da Macintosh que faz também essas apresentações. Eu tento deixar ela de uma forma mais visual possível, né? Então com referências ou com fotografias de visitas ou com trabalhos anteriores meus que também tem essa pegada. Eu gosto de deixar essa apresentação bem visual, bem redonda, assim, para poder apresentar essa ideia pro músico e para minha equipe, né? Então, Beija Queima-Roupa, quando o Massi me mostrou a ideia, né, a música que ele estava fazendo com o Zé Cabaleiro, eles já vieram também com uma ideia pronta sobre o que a música falava. Zeca tinha uma ideia que era uma música de amor, tinha toda uma ideia que eles tinham desenvolvido já, mas que eu falei, cara, confia em mim, deixa eu tentar ouvir essa música e chegar com outra camada, assim, com outra pira. Deixa eu ver o que ela me conta, né, sem nem muito saber o que vocês estão querendo contar com ela, mas deixa eu ouvir e aí eu falo pra vocês o que eu entendi dela e a gente conversa a partir daí e encontra um lugar comum, assim. E como falava de São José de Ribamar, a música, como
o nome de Zé Cabaleiro é José de Ribamar também, me veio essa ideia do santo padroeiro e de gravar em Ribamar e de contar essa história do pescador e do santo. Te dar um beijo a queima-roupa. É um videoclipe um pouco maior, assim, com um pouco mais de verba de produção e o que eu fiz a ideia ficou um pouco grande. Eu falei, nossa, esse não dá para fazer totalmente na guerrilha independente, né? Temos que preparar alguma estrutura. E tem o Zé Cabaleiro, um músico mais consagrado, então tinha um cuidado ali. E o que eu fiz para realizar ele, na época, em 2019, eu estava sendo representado em São Paulo por uma produtora que chama Café Royal. Eles apoiavam também projetos autorais dos diretores da casa. Então eu apresentei esse projeto do Zé Cabaleiro e do Thiago Massi, eles super curtiram a ideia e decidiram abraçar e me dar um pouco de estrutura e até de grana para me ajudar a realizar. Foi isso, eu consegui um pouco de apoio, consegui através das locadoras de São Paulo que já trabalhavam com a gente na produtora, pegar equipamentos emprestados. Eu tive essa ideia maluca assim e escrevi um tratamento. E busquei referências, assim, eu estava muito centrado que esse vídeo eram referências brasileiras, assim, eu não queria nada... E referências da linha do Equador, ali, do meio norte, assim. Então, o Luiz Braga é um fotógrafo que eu acompanho o trabalho, que eu acho maravilhoso. E o Alto da Compadecida, filmes nacionais, então eu montei essa apresentaçãozinha e foi isso que eu mandei para os músicos e para a produtora para ver se todo mundo comprava a ideia. Mas é um clipe com um pouco mais de estrutura, até com uma graninha, assim, mas ele era muito independente e realizado com o mínimo também, então foi também guerrilha. E como eu falo que o videoclipe vale tudo, né, eu aproveitei também essa oportunidade que vale tudo e fiz umas cenas que eu sempre quis fazer, assim, de utilizar miniatura. Então a tempestade no barco é de uma forma bem amadora, assim, bem experimental, né? Mas que eu gosto muito. Então a gente falou, vamos filmar com uma miniatura mesmo. A gente conseguiu uma miniatura de barco, filmou no mar à noite, depois em pós eu consegui aplicar os raios, as nuvens, a tempestade, a chuva, né? E deu certo, assim, dá pra ver que é bem artesanal, mas pode, né? O videoclipe dá essa possibilidade. E a tempestade dentro do barco a gente gravou com um masse na maré seca, os raios feitos por uma máquina de solda do estaleiro, que a gente ficava batendo numa chapa de metal e vinha esse efeito do raio. Uma máquina de fumaça e balançando a câmera com uma mangueira para fazer a chuva. Então deu certo. José, meu sonho, José, me tira dessa. Te faço aqui uma promessa. Prometo nunca mais beber, nunca mais fumar, nunca mais jogar. Vou ser um novo homem. Quero viver esse amor. Uma coisa legal nesse processo do videoclipe do Beija Queima-Roupa que eu pude fazer foi desenhar o storyboard do vídeo, que é uma coisa que nem sempre dá para fazer em projetos autorais, quase nunca, né? Porque é uma etapa, é quase um luxo poder desenhar, mas que no cinema ajuda muito. E como o Massi era desenhista também, eu aproveitei ele para desenhar metade e aproveitei um amigo de São Paulo que topou também somar para desenhar metade desse photoboard. Então, a partir da minha ideia das referências, a gente desenhou o filme. E é legal vocês verem assim como cada cena desenhada virou na realidade, né? Eu vou te dar um beijo a queima-roupa. Eu vou. É legal pra caramba. Eu já fiz muito projetos que eu desenhava mesmo boneco de palitinho, assim. Eu não sei desenhar tão bem, mas às vezes, para eu conseguir realmente colocar as ideias no papel, eu tenho que desenhar. Samba pra gente sapatear, mas peraí, pisou de leve, já levou meu coração, que obsessão, preciso trabalhar. Então foi isso, a partir daí foi muita visita de locação, foi encontrar as pessoas para realizar, então a Andressa Zumpano e o Danilo Rosa dividiram fotografia. Danilo trabalhava muito comigo em São Paulo e a Andressa também já tinha trabalhado muito em outros projetos em São Luís, então eu achei que seria legal unir os dois. Porque enquanto a Andressa estava em São Luís me ajudando a buscar essas locações com olhar fotográfico, a criar essa fotografia do filme, o Danilo estava em São Paulo também próximo dos nossos fornecedores, agregar esses equipamentos, as lentes, né, essa linguagem cinematográfica que a gente ia filmar, e junto os dois no set somariam para criar a fotografia do filme. Teve a Carol Araújo de São Luís, que foi a produtora maravilhosa que surgiu para somar e conseguir realizar isso e
e também fazer essa ponte entre a produtora de São Paulo e a galera de São Luís. Figurino, eu acompanhava há muito tempo o trabalho do João Belfort pela internet e falava que eu queria fazer alguma coisa com ele, assim. Então eu entrei em contato com ele e falei, ó, adoro o teu trabalho, você topa fazer? Ele topou, trouxe o Marcos junto com ele para a arte. Então foi isso, foi uma galera super maravilhosa, assim, que se uniu para realizar essa peça que deu tudo de si. A gente conseguiu fazer com uma graninha, então eu considero até uma produção grande em comparação aos outros videoclipes independentes que eu faço. O Paulão é um músico que eu curto muito, o trabalho dele, sou fã também. E ouvindo durante um trabalho, assim, botei para tocar para a equipe, assim, Sons do Maranhão, que eu sempre faço, e todo mundo pirou numa música do Paulão, e no carro eu tive essa primeira ideia de fazer um videoclipe sobre a dançar reggae, né? E aí, desde o princípio, já pensei em Ingrid, porque a gente já tinha conversado muito sobre isso, já tinha ouvido muito essas músicas de Paulão junto, trocado muita ideia. Eu falei, Ingrid, vamos fazer um clipe de TQT. Aí eu dei um ponto de partida, o que tu acha de um clipe? Aí ela já veio somando com outras camadas, então a gente foi criando junto desde o princípio para apresentar para o Paulão uma ideia. Esse a gente também fez um monstro, bem simples, assim, que era a ideia do começo, que era uma coisa deles dançando e a maré enchendo, e depois a gente foi adaptando. A gente fez um monstro, mandou esse monstro pro Paulão, ver se ele curtiu a ideia, e a partir daí a gente foi desenvolvendo e foi chamando pessoas para somar. Então, a Camila, a produtora, e o Gabriel entraram, super ajudaram a gente, né, a transformar isso em realidade, a achar o elenco, né, que é fundamental para o vídeo. E tanto a Camila quanto o Gabriel são produtores com uma visão artística muito apurada também e trabalham com muita delicadeza, que é uma dica também, quando a gente está buscando locações, buscando elenco real, tem que ter, acima de tudo, um respeito com essas pessoas, né? A gente está filmando na casa dessas pessoas, nas locações, a gente está pedindo, na verdade, um favor, né? E quando a pessoa permite que a gente filme ali, que a gente conte com ela para realizar essa obra, a gente tem que ser muito agradecido, assim. TQT é um clipe que eu acho muito legal, assim, curto muito, porque é uma ideia muito simples, de uma locação só, uma situação só, um casal dançando reggae. Se é com você eu vou, eu tô que tô, favor não se vai descer, se a minha... Bom, vamos falar um pouco também sobre o Freguês da Meia-Noite, que foi um clipe que eu fiz junto com um companheiro de profissão, Samuel Albon, Samuca. A gente fez esse clipe no fim de 2011 e a gente trabalhava como estagiário, segundo assistente de direção em uma produtora grande de São Paulo. E a gente ouvia muita música e começou a ouvir uns trechos de música que o produtor do Criolo estava saltando desse novo disco, que não tinha sido lançado. E ele vinha de um trabalho de rinha de MC e tal, que a gente conhecia, mas ainda não tinha estourado como músico. E a gente começou a ouvir esse trabalho, ficou super empolgado, imaginando clipes para essas músicas e resolveu entrar em contato, assim, pela internet. E ofereceu, cara, se precisar de algum vídeo aí, chama a gente que a gente está interessado em somar. E eles chamaram a gente para um primeiro show do disco, logo no lançamento, e a gente foi no formato de DJ-MC, a gente fez com 2 câmeras que a gente pegou emprestado da produtora, e a gente filmou, fez 3 peças assim de música ao vivo com o som da mesa, que super deu certo. Música é amor, é ato político. Façam valer a vida de vocês. Eu e o Dandan já estamos nessa caminhada há mais de 20 anos. O futuro do rap está na mão de cada um de vocês, jovens. A gente procurou fazer o melhor dentro da nossa humildade e da falta de estrutura que existia, certo? Mas enfim, pau no gato, tio. Vai! Vamos pra cima! Vai, família, todo mundo! Vai, mezanina, é tudo nosso, hein? E se fosse pra ter medo dessa estrada, eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão.
e não vem dizer que não. Um lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo. Teu olhar é o desenho do desespero. Já era, tua rainha tá ciscando, já era. Vai cair o rei. Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. Bagulho é louco, solta de rachar, vários de campa na quina do camping. Mas quem quer preta, quem quer branca. Pra vocês, trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo. Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo. Então, demorou. E através dessa relação ele convidou a gente para fazer um clipe. Dessa vez não serei. A gente ficou super empolgado e começou a criar. E nesse meio do caminho entre começar o clipe, ele lançou o disco, lançou o primeiro clipe e bombou. Então isso ajudou muito a gente também a fazer o clipe, porque a produtora que a gente trabalhava se interessou pelo projeto, resolveu apoiar, colocar à nossa disposição transporte, equipamento com as locadoras, a realmente fazer o negócio acontecer, e a gente conseguiu realizar assim, em conjunto com ele. Foi um processo de muito aprendizado, assim. Foi um prazer ter realizado. Então a gente conseguiu trabalhar com pessoas que a gente admirava, que toparam fazer o projeto. A gente teve uma puta direção de arte com a Carro. O Zé Bob, um fotógrafo já carimbado assim, de cinema, que gostava de cinema noir, que era nossas referências, topou fazer o filme em preto e branco. Desde o começo, nossa ideia era fazer essa história em preto e branco. Para esse clipe, o Criolo mandou a música. Ele escolheu essa música, achou que tinha a ver com a gente, com a nossa pegada. E a gente criou um roteiro a partir do que a gente imaginou dessa música. E a música fala do Le Casserole, no Largo do Arocho, que é um restaurante. Então a gente começou a pesquisar essas locações ali e criar a história a partir dali. O visual que vinha, tanto para mim quanto para o Samuca, ao ouvir a música, era uma coisa bem cinema noir, filme noir, né, clássico, preto e branco. Então foi uma coisa também que a gente já clicou desde o início. A gente começou a criar essa história de gangster, meio Scarface, meio filme noir, com o Criolo atuando. E fizemos um roteirinho, apresentamos a ideia, eles super curtiram, e a partir daí a gente foi montando uma equipe e viabilizando a produção. Mas foi um clipe também super independente, assim, de bem baixo orçamento, que a gente fez com muita dedicação, assim. Conseguimos boas parcerias e filmar com um equipamento maravilhoso. Então foi um clipe que ganhou um volume de produção, um valor de produção, assim. Num frio que é um açoite. O clipe, o fundamental foi a escolha de elenco. Então a gente teve uma produtora de elenco que era a Maju e a Lili, duas, né, ajudando a achar essas figuras, e que pra gente era a cara do filme. Então a gente conheceu o Messene numa peça de teatro, que é o vilão do clipe, que era pra ele esse papel. Quando a gente encontrou ele, a gente sentiu que não é isso. A gente teve esse tempo de buscar elenco, de realmente preparar a peça como se fosse uma ficção. Então a gente fez teste com atrizes, conhecemos a Carolina Mânica, que foi maravilhosa no papel, a pesquisa de locações, um casarão, que já veio quase pronto com aquela estética, que a gente gravou uma diária lá e outra diária no restaurante e nas ruas do centro de São Paulo, que é onde a música se passava. Então o roteiro foi uma interpretação a partir do que o Criolo contava naquela música, que era também uma coisa muito... Você podia levar para muitos lados, assim. Ele não deixa muito claro, né? As analogias, as alegorias que ele pinta na letra são bem lúdicas, né? Então foi aí, a gente partiu daí e fez essa outra história em cima. E não há como negar que o prato a se ofertar não a faça salivar. Bom, galera, é isso aí. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa troca, né, de ter acompanhado um pouco desses processos dos videoclipes. E quem tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia, estou aqui à disposição para a gente conversar. Acho muito importante essa troca. E é isso. Nada se faz sozinho, cinema é uma coisa coletiva e é um prazer estar podendo realizar ao lado de tanta gente
especial assim de uma cena maranhense que está cada vez mais forte, cada vez com mais talento vindo, com mais música boa. E vamos que vamos. Quanto mais gente fazendo, quanto mais clipe massa, quanto mais coisa boa tiver saindo da nossa ilha, mais todo mundo ganha destaque. Então é isso. O sucesso e o êxito de cada um soma com o todo. E no fim o todo é isso, a nossa música maranhense, o nosso cinema maranhense, e a nossa vontade de contar as nossas histórias, né? Os nossos personagens, de ver eles retratados do nosso jeito. Então é isso, um prazer. E agradecer ao Maranhão na Tela, que é um festival maravilhoso, que infelizmente esse ano a gente não vai estar aí na escadaria, todo mundo junto vendo as obras, que era um acontecimento para mim fantástico, e na sala de cinema também. Saudade disso, né?